tarde. Sejam bem-vindos. Hoje vocês vão ter uma apresentação sobre as carreiras com o professor Theo Dias. E os nossos alunos prepararam uma surpresa para vocês. Vocês vão ter um júri simulado para entender um pouquinho como que funciona o dia a dia da carreira de advogado. Na entrada, vocês receberam uma pastinha que tem o material, o catálogo do curso de graduação, também sobre bolsas, e essa folhinha que eu vou pedir para vocês preencherem essa parte de cima durante a apresentação, que é para a gente sempre aprimorar mais esse evento. E aqui, a parte de baixo, eu vou pedir para vocês preencherem. Eu vou pegar durante o evento, porque a gente vai fazer sorteio de alguns brindes no final do evento. Tá bom? Um bom evento para vocês. Boa tarde a todos. Eu sou professor aqui da Direito GV, na área de Direito Penal e Criminologia. Os que entrarem na faculdade terão aula comigo logo no primeiro ano. Então, talvez para alguns aqui seja um até breve, né? Eu espero. E meu nome é Theo Dias e eu queria falar um pouco a respeito da proposta aqui da escola, um pouco da ideia desse projeto, que é um projeto novo, né? Direito GV é uma escola de cerca de 10 anos, acho que estamos no 10º ano, né? Ou 11º ano, alguma coisa assim, mas ela faz parte de uma instituição já muito antiga, muito tradicional, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, é uma escola nova, numa instituição com muita história, com muito peso. Então, ela contempla ali um pouco da importância de algo inovador e, ao mesmo tempo, da tradição de uma instituição que tem um nome e que uma tradição no universo acadêmico, no mercado de trabalho brasileiro. Bom, o que é direito, né? Nós vamos passar aqui 5 anos falando o que é direito, então não cabe a mim agora dizer para vocês o que é direito. Mas o que eu posso, talvez uma boa forma de introduzir esse debate, a Faculdade de Direito é uma escola, é uma faculdade que as pessoas entram buscando coisas muito distintas, né? Quer dizer, o que é direito, né? O universo de normas que regulamentam a convivência humana, que disciplinam a convivência humana, que disciplinam conflitos, litígios. Mas as pessoas procuram uma faculdade de Direito por mais diversas razões. As pessoas procuram alguns procuram a faculdade de Direito porque querem ser advogados, outros procuram a faculdade de Direito porque querem ser juízes, outros procuram a faculdade de Direito porque é uma carreira que dá uma formação abrangente, mas a pessoa, na verdade, vai se dedicar à vida como empresário. Enfim, é uma faculdade, é um curso que propicia uma formação muito abrangente, razão pela qual as pessoas que buscam a faculdade de Direito buscam com expectativas muito distintas, né? Então, nós colocamos aqui algumas das possibilidades hoje de carreiras e de inserções no mercado que uma faculdade de Direito propicia, né? Então, você tem as carreiras públicas, né? O Ministério Público Federal, Procuradoria Estadual e Municipal, Delegacia de Polícia, Magistratura. Você tem todo um universo de inserção internacional, e essa escola tem um olhar muito para o mundo, para as questões que acontecem lá fora. Então, você trabalhar com arbitragens internacionais ou entrar na diplomacia e também oportunidades acadêmicas na universidade, como professor ou como pesquisador. Também no sistema financeiro, quer dizer, essa é uma escola que tem um olhar muito dedicado a entender as relações, a interface entre o direito e a economia, o direito e o sistema financeiro. Então, muitos alunos acabam se direcionando para trabalhar em bolsa de valores, em corretoras, em bancos. Também atuação na sociedade civil, em organizações não governamentais, todo um trabalho de entender como é que funciona o terceiro setor, o direito no terceiro setor, questões sociais. O conceito da responsabilidade social é algo muito forte aqui dentro da escola. Então, o aluno que tiver interesse, que tiver uma inclinação para isso, poder trabalhar como profissionais do direito em movimentos sociais, em iniciativas da sociedade civil, em questões de interesse público, né? E também esse espaço empresarial, trabalhar em indústria, assessoria empresarial, etc. Portanto, é um universo muito grande, e aí incluindo os escritórios de advocacia nas mais diversas áreas. Então, esse é mais um
um pupurri para vocês terem uma noção ali da amplitude do mercado de trabalho, das possibilidades de emprego que surgem após um curso de Direito, né? Então, é por essa razão que as pessoas chegam também com expectativas muito distintas, né? Um marco essencial do projeto aqui da Escola de Direito de GV, e eu gostaria até de tentar ser mais breve na minha exposição, porque eu acho que é muito importante vocês ouvirem alunos que estão aqui presentes, que sejam capazes de responder com muito mais propriedade algumas questões que vocês têm a fazer do que eu. Primeiro, por uma questão de proximidade geracional, né? Quer dizer, pessoas que estão muito próximas a vocês, e depois porque vocês estarão na condição de alunos. Então, a questão, principalmente do método de ensino, da experiência de ser aluno da GV, eu acho que é muito mais rico ouvir de um aluno que de um professor. Então, se nós tivermos que definir algumas linhas mestras da história do nascimento dessa instituição, uma delas tem a ver com o ensino jurídico no Brasil. Havia uma constatação de um grupo de profissionais de que se ensinava muito mal o direito no Brasil. O ensino do direito no Brasil era um ensino muito tradicional, muito conservador, muito unilateral, quer dizer, o professor jogando informação para o aluno da mesma forma que se fazia há 100 anos atrás. Então, a GV parte da ideia de que nós precisávamos, isso, obviamente, com uma reflexão muito grande envolvendo pessoas de mais diversas origens aqui no Brasil e também no exterior, de que era importante você trabalhar com uma nova perspectiva no curso jurídico no Brasil. Então, a ideia de você trabalhar com soluções pré-judiciais de problemas, você preparar o profissional para ele lidar com os problemas antes dos problemas chegarem no tribunal, quer dizer, antes dos problemas serem judicializados, você preparar o profissional para ele trabalhar com acordos, trabalhar com mediação, trabalhar com arbitragem, trabalhar com negociação. Também um profissional capaz de atuar de forma transversal entre as disciplinas. Então, um profissional que seja capaz de conversar estabelecer diálogos entre as disciplinas jurídicas, as disciplinas econômicas, as disciplinas da sociologia, das ciências sociais. Essa também é um foco importante dessa perspectiva, né? Dessa escola. Então, quando se fala em inovação na metodologia, uma das ideias centrais é exatamente você jogar o aluno como um protagonista no processo de aprendizagem. Então, obviamente que a experiência de dar aula é algo que se faz com as mais diversas metodologias. Você tem, no mesmo curso, você trabalha com várias formas várias metodologias de ensino, mas há eu diria que uma linha comum em todas as disciplinas aqui, com todos os professores, que é uma preocupação de dar aulas em que o aluno é inserido no processo de aprendizagem. Então, aulas participativas, vários métodos em que o aluno... Hoje nós vamos ter uma experiência, por exemplo, de um júri. Então, os próprios alunos chegaram para mim, não fui nem eu que pedi, falaram, vem pessoas interessadas em conhecer a escola, podemos organizar uma atividade? Falei, ótimo, o melhor exemplo impossível do que é uma atividade típica dessa escola. Então, eles escolhem um tema e vão debater esse tema para vocês e vão na forma de um júri. Então, isso acho que é uma boa dinâmica e é um exemplo de uma dinâmica que acontece em sala de aula. Todas as disciplinas, em grande parte das aulas, os cursos são divididos entre uma plenária em que estão presentes todos os alunos e duas oficinas, em que metade da classe, em que você dá aula somente para metade da classe. Isso propicia que o professor possa interagir muito mais com os alunos, que os alunos possam falar muito mais, possam participar muito mais, possam ler os textos e comentar os textos que são dados pelos professores. Outro diferencial importantíssimo dessa escola é a dedicação integral dos alunos. Por que é um diferencial importante? Eu fiz parte de uma geração, e eu acho que talvez isso ainda esteja presente em grande parte das escolas de direito hoje, em que havia uma tendência de se subestimar a experiência acadêmica. Então, se dizia o seguinte, olha, é o seguinte, você vai para a escola, para a faculdade, você senta lá, ouve o que o professor tiver que dizer, mas direito você vai aprender na prática. Quando você chegar no seu escritório, quando você for fazer o seu estágio no Ministério Público, se for fazer estágio na magistratura, lá que você vai aprender o que é de verdade. O que você vai ouvir? O professor vai te ensinar um monte de teorias e tal, mas
o importante é valorizar a prática. Essa é um grande erro e é uma inversão absoluta do que se pensa aqui. Quer dizer, o que se pensa aqui é o contrário. A experiência acadêmica é essencial. É ela que vai te dar o diferencial, é ela que vai te dar uma formação diferenciada, que vai te dar uma capacidade de entender, de refletir sobre problemas e ter um olhar jurídico sobre os problemas que vai permear toda a sua vida profissional pela frente. Então, os 3 primeiros anos são dedicados integralmente ao estudo, de manhã e à tarde. E os alunos podem testemunhar aqui, eu vou garantir para vocês que aqui se estuda muito. Eles estudam muito, ficam exaustos, mas aprendem muito também e gostam daqui, né? Acabam se dedicando. E é uma experiência, exatamente essa experiência intensa de aprendizagem, que é o que dá uma liga, que propicia que as coisas se aprofundizem, né? Que cheguem a um nível de aprofundamento muito maior. E também os professores, uma grande parte dos professores também são de tempo integral. Eu, pessoalmente, não sou, eu sou um professor de tempo parcial, eu sou um advogado, tenho meu escritório, mas muitos dos professores também se dedicam integralmente à universidade, o que também é um diferencial importante, porque são pessoas que têm um tempo grande para pesquisar, para se dedicar à atividade docente. A partir do 4º, 5º ano, aí sim, começa a haver uma maior flexibilidade e o aluno pode começar a partir para outros projetos que combinem, né, que sejam capazes de agregar à experiência acadêmica uma experiência profissional maior. Então, aí pode ser partir para um intercâmbio, para uma iniciação científica, para uma dupla graduação, ou seja, o aluno que estiver interessado em fazer o curso de administração na Fundação Getúlio Vargas, pode combinar créditos e se formar num tempo mais curto do que seria 2 faculdades de Direito. Então, ele se forma em Administração e Direito. Acho que Economia também? Só Administração. Tá. E também o aluno que queira trabalhar num escritório, que queira fazer um estágio, ele tem a oportunidade de fazer isso a partir do 4º ano. Possibilidades de intercâmbio. Isso também, talvez algum aluno possa falar com muito mais propriedade do que eu. Esse é um foco muito importante dessa instituição. O aluno é estimulado a ir para fora, para estudar fora, e a IAGV tem convênios com várias instituições de ensino pelo mundo. Então, muitos alunos vão participar de intercâmbios, vão ficar 6 meses no exterior. Outros já ao longo do ano, e muito antes do 3º ano, já estão participando de competições internacionais, de júris, de concorrência, disputa internacionais com alunos de outros países do mundo. Então, essa também é uma experiência que seria interessante, de repente, os próprios alunos contarem como é que funciona. Aqui são algumas conquistas importantes. Quer dizer, uma das pessoas pergunta: mas eu consigo sair lá, eu consigo passar na OAB? É um projeto tão inovador, ela também prepara para o básico, para a OAB? Sem dúvida, você sai, você vai passar na OAB, você vai passar em todos os concursos que você quiser, desde que você se dedique a isso, que tenha esse foco, né? Mas, enfim, os nossos ex-alunos sentido muito êxito nesses testes ali pela vida fora profissional. Há uma absorção muito grande pelo mercado de trabalho dos alunos da GV. O aluno sai já muito bem colocado, quem quer trabalhar em escritório, há muitos escritórios interessados, então essa experiência também tem se mostrado muito rica. Um ponto que eu ia colocar na questão da metodologia também, que é importante, quer dizer, além da dedicação do aluno integral, da dedicação do professor integral, dessa preocupação com métodos participativos, essa é uma escola que tem poucos alunos. Então, nós temos 60 alunos por ano. Isso faz toda a diferença, porque há uma relação de proximidade entre o professor e aluno e uma capacidade de interação muito maior e de foco muito maior na participação individual de cada um. Então, acho que esse é um diferencial importante também. Bom, vestibular, eu não sei, talvez... não sei se a Camila quer dar algumas informações sobre vestibular. Eu termino aqui, e aí você fala um pouco sobre vestibular, que acho que também antes dos alunos falarem. Bolsa de estudo, né? Isso é uma coisa importante. Quer dizer, é fundamental que as pessoas não se intimidem antes do vestibular por questões de dinheiro. Quer dizer, eu não posso pagar a GV, não vou nem prestar vestibular. A GV tem um projeto e um compromisso de absorver
todos os alunos que são aprovados, que sejam aprovados no vestibular. Quer dizer, a nós interessa os melhores cérebros. Então, o aluno que entrar na Direito GV terá condições, acesso a um programa bastante amplo hoje de bolsas. Além das bolsas de colocação no vestibular, quer dizer, para quem entra em primeiro, segundo e terceiro lugar, já há uma bolsa. O primeiro lugar é uma bolsa de 100%, o segundo lugar é uma bolsa de 70%, e o terceiro lugar é uma bolsa de 50%, 30%. Isso se repete a cada ano. Quer dizer, o primeiro lugar no primeiro ano vai receber o segundo ano de graça, o segundo lugar vai receber 70%, o terceiro lugar vai ser 30%. Além disso, nós temos essa bolsa presidência, que é uma bolsa, que são 10 bolsas por ano, portanto, num curso de 60 alunos, 10 pessoas têm direito a bolsa de isenção total, ou de 100%, ou de 50% da mensalidade escolar. O critério é renda familiar, um histórico educacional, ter passado no vestibular, é uma bolsa de merecimento para quem passou no vestibular, mas ela procura viabilizar a oportunidade de estudar numa escola que é uma escola cara, porque é uma escola que é pequena, que é uma escola que é tempo integral, em que há um custo alto, mas que nós pretendemos viabilizar para que todas as pessoas possam aqui estudar, independentemente da renda familiar dessa pessoa. Essas são, então, essa é uma oportunidade de bolsas não reembolsáveis, né? Bolsas que o aluno não precisa devolver o dinheiro. Além disso, há uma bolsa que é uma bolsa de uma instituição privada que foi criada por ex-alunos, pais e pessoas interessadas em ajudar alunos sem condição financeira. Então, esse é um dinheiro que é pago, né, um valor que é pago mensal para ajudar no transporte, moradia. Quer dizer, o aluno que tem a bolsa 100%, ou tem a bolsa 50%, além disso, ele tem uma ajuda de custo, ele pleiteará uma ajuda de custo à Associação Endowment, que é uma bolsa de manutenção, que é uma ajuda de custo para ajudar nesse período que aqui estiver. Depois essa aqui é Essas são as bolsas mérito, né? Que é as bolsas dos alunos que é por colocação no vestibular e colocação ao longo do curso. Então, como eu havia dito, 100%, 70% e 30% primeiro, segundo, terceiro colocado. E assim vai até o 5º ano. Essa independentemente da renda, né, do aluno. Se o aluno, independente da renda que ele tiver, ele sendo o primeiro, ele terá direito ao valor. E aí tem o programa de estudos de bolsas reembolsáveis, então, que é um financiamento da mensalidade escolar. Então, o aluno, aí já o critério já é diferente, não é o critério da necessidade financeira, ele já é distinto, né? Porque, na verdade, todo aluno tem direito, todo aluno aprovado tem direito que comprovar. Não há uma... Aqui há necessidade de comprovação também? Mas é um critério diferenciado, quer dizer, menos rígido o critério, é um critério menos rígido de demonstração de carência econômica. Todos, em princípio, todos podem ser contemplados, né? Mas, então, é uma bolsa reembolsável, você paga depois o valor sem juros, muito no modelo de universidades americanas, então, que você vai, depois de se formar, você vai pagar, mas, obviamente, com valor muito mais baixo do que se fosse um empréstimo bancário, por exemplo. É somente com correção pelo IGPM. Eu acho que, da minha parte, aqui são algumas informações de matérias que saíram sobre a questão de bolsa. Acho que é isso. Mas quem que vai explicar? Ah, tá, vocês vão falar sobre isso? Então tá bom. Como a gente representa vocês aqui dentro, organiza festas, organiza eventos e, enfim, a gente vai bater um papo um pouco mais sobre isso no lanche que vocês vão ter aqui após a simulação que a gente preparou para vocês. Mas acho que o maior interesse de vocês aqui é saber um pouco sobre o vestibular, como essa fase que vocês vão enfrentar agora e como vocês fazem para entrar, para estar dentro dessa escola que é
realmente muito interessante, muito peculiar. Bom, o vestibular da GV ele já é bem diferente dos vestibulares das outras faculdades, em especial USP, Mackenzie, PUC, porque ele foca muito naquilo que um advogado precisa saber de fato. Você não vai ter aqui matérias como física, biologia, química, mas você vai ter muita coisa sobre história, vai ter muita coisa sobre português, vai ter muita coisa sobre raciocínio lógico, e que são as provas que compõem a primeira fase. E, o mais importante, a segunda fase do vestibular, ela é oral. Eu acho que esse é o maior diferencial da GV, essa segunda fase, porque é exatamente aquilo que você precisa ter para você para você se dar bem numa formação como direito. Seja o que você quiser fazer depois da sua vida. Quer ser advogado, quer ser juiz, quer trabalhar em empresa, quer trabalhar em banco, quer dar aula, você precisa ter essa capacidade de dialogar, de expor as suas ideias, de convencer o outro do seu ponto de vista, tanto da forma escrita, que é a nossa primeira fase, quanto na forma oral. Então, o vestibular na segunda fase ele é bem interessante porque você vem, eles te dão um caso que é... Por exemplo, no meu caso do vestibular, foi sobre o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, em que há uma obrigação de colocar a casa no nome da mulher. Então havia uma discussão. Isso é sexismo, isso é justo, isso é igualitário, isso protege algum interesse, isso deixa de proteger algum interesse. Então o grupo que fazia a prova ao mesmo tempo era dividido em duas posições. Você tinha que defender a posição que você tinha que defender, como se você fosse um advogado contratado para defender aquela posição. Tinha que trazer bons argumentos, trazer seu ponto de vista, trazer sua lógica. Então eu acho que essa parte do vestibular é a parte mais importante aqui para vocês. Bom dia, meu nome é Marjorie e eu acho que, como eu estava conversando aqui antes de começar, não se amedrontem por essa fase. Não é realmente uma fase fácil, todos vocês devem estar passando por isso agora. Não, essa fase pré-vestibular não é uma fase tranquila, tem que estudar bastante, mas não pensem que as coisas vão mudar quando vocês entrarem. Simplesmente as coisas vão mudar porque as coisas vão se diferenciar um pouco porque você passa a estudar o que você gosta. No primeiro momento, talvez não pareça que seja aquilo que você gosta. No segundo momento, talvez não pareça que é realmente aquilo que você gosta. Mas um dia, você vai perceber, como o professor Theo muito bem colocou, que o direito te dá um leque de opções muito diferenciado. E é por isso que eu escolhi direito, acredito que por isso que todos meus colegas escolheram direito, porque aqui dentro, diferente do que muitos outros podem vir a falar, você tem um leque de opções realmente diferenciado. Você consegue, fazendo a faculdade que a gente faz, está muito bem preparado para a carreira que você pretende seguir, sendo no Brasil, sendo fora do Brasil, atuando em qualquer área, aqui no Brasil ou fora. Eu, como o professor Theo também colocou, espero que sejam até breve para todos vocês. Convido vocês a comprar essa proposta de verdade, como eu comprei, como meus colegas compraram, que no primeiro momento pode parecer uma proposta difícil de ser comprada, algo muito inovador, mas é incrivelmente diferente e incrivelmente surpreendente o que essa escola faz e o que essa escola faz por nós. Eu acredito que existem muitas coisas que estão sendo buscadas nesse momento e todas elas podem, de fato, ser encontradas aqui dentro. Esse é o meu recado. Busquem sempre saber onde vocês estão entrando, mas sabendo que, se vocês estiverem um dia aqui dentro, vocês terão diversas opções a escolher. Oi? Primeiro abre, então. Se alguém tem alguma pergunta, de forma geral, sobre vestibular, sobre como funciona a faculdade. Eu sugeriria que vocês explicassem um pouco os programas de intercâmbio, que sempre tem muita curiosidade. Sim. A lista estava aqui até pouco tempo. A GV tem parceria com várias faculdades vamos dizer, do mundo todo. Ele tem faculdade tanto na Colômbia, quanto tem faculdade na Argentina, Europa como um todo, Estados Unidos, Canadá. O leque de faculdades é muito grande e... sim, está ali. O leque de faculdades é muito grande e o intercâmbio aqui dentro funciona da seguinte maneira. Como o leque é muito grande, tem vaga para muita gente. Você pode fazer intercâmbio aqui, tanto no seu quarto ano quanto no seu quinto ano. Você pode passar um semestre fora no primeiro semestre do seu quarto ano, no segundo semestre do seu quarto ano, ou tanto faz para o seu quinto ano. E como é que funciona para você ser admitido no processo de intercâmbio? Então, eu escolho, vamos supor, eu quero para New York University. Então, abre a vaga, você se candidata, você tem uma entrevista,
E tem o peso tanto da sua nota aqui dentro, a sua média, que você vai acumular do primeiro até o terceiro ano, quanto a sua nota do TOEFL. Hoje eu não sei como está a média, se está 60, 40, como que? 60 TOEFL e 40 da sua média global. E qualquer uma delas precisa dos 100 pontos no TOEFL. Eu não sei o quão difícil isso é também, mas são 100 pontos no TOEFL. Algumas das escolas que são as escolas da Alemanha, elas aceitam como chama? Então, aceitam o diploma de alemão, e algumas delas de Barcelona, elas aceitam o diploma em espanhol, mas de forma geral o intercâmbio tem vaga para muita gente. Eu poderia dizer que tem vaga para todo mundo, porque sempre que as pessoas se aplicam, as pessoas conseguem ir para o intercâmbio. Talvez não tenha exatamente para aquela sua primeira opção, mas você pode escolher de uma, 2 ou 3 opções. Então, de forma geral, o intercâmbio tem para todo mundo, tem para vários lugares, abre direto vagas em vários lugares. Se não abrir no primeiro semestre, abre no segundo. E é bom saber também que pessoas de fora vêm para cá. Então, esse semestre mesmo, agora que a gente está organizando do CA, são quase 20 intercambistas, 24 intercambistas que estão vindo de fora, de vários países, para estudar aqui na faculdade. E quando eles vêm para cá, abre uma vaga no semestre que vem para ir para lá. Porque a gente funciona na base funciona uma parceria de uma faculdade com a outra. Petra. Tem questões, né? As questões individuais de vocês. Não tenha vergonha. Pode perguntar. Pode falar. Quer falar da competição? Acho que as competições. Então, competição. Se tem pessoas. Se tem coisas que as pessoas gostam, se as pessoas veem, por que eu vou querer fazer direito, alguma coisa do tipo, para mim, quando eu vi o que eu queria fazer direito, foi quando eu fui ver o Tribunal do Júri. Para mim, aquilo lá era mágica acontecendo, e eu quis fazer direito por causa de assistir aquilo lá. E uma das coisas que, quando eu entrei na faculdade, que eu descobri que tinha, são as competições. Já participei de 2, a Mari já participou de uma também, o Pedro, que está ali no fundo, que vai simular para vocês também, já participou de 3. Eles são os atletas do direito. Quando a gente fala competição, não é competição de esporte, é competição de simulação. Então, a gente tem simulação aqui tanto de casos de penal, a gente tem simulação aqui casos de contratos, a gente tem simulação aqui que é a mediação, que não é, vamos dizer, você não está num tribunal, você não está julgando, você não está indo um contra o outro, mas vocês querem chegar a um fim, ao objetivo de vocês. E as competições, a maioria das vezes, acontecem fora daqui. Então, as competições, tanto de penal, costumam acontecer em Haia, na Holanda. A competição do VIS, que é a competição de contratos, costuma acontecer em vários países da Europa. E em Viena, eles têm vários pré-multis, e em Viena é a última parada deles, que é realmente onde acontece a competição deles. E a CCI, que acontece em Paris. Então, chama muita atenção a competição de quem entra aqui. Hoje a gente tem várias competições, não estamos tão restritas, então você tem várias oportunidades, um leque muito grande. Você pode entrar nas competições desde o primeiro ano, você pode participar, a gente tem grupos de estudos para você se preparar para as competições. E exatamente quando eu digo que para mim foi pessoalmente o júri que me chamou a atenção, e quando eu entrei as competições me chamam muita atenção, foi com base nisso, quando a gente entrou no CEAL ano passado, que eu queria trazer essa ideia de fazer uma simulação, tanto aqui dentro, e aí a gente surgiu essa oportunidade de fazer uma simulação para vocês. Então, acho que se vocês verem um pouco dos nossos alunos, de como eles participam das competições, de alguns que participam da competição, de outros que fazem os roleplays, que são essas simulações dentro da sala de aula, que vocês vejam como que a gente faz aqui, para vocês criarem um pouco dessa vontade de entrar, de estudar, e espero que vocês venham aqui para o ano que vem. Eu não sei, algum esclarecimento sobre o tipo da aula, questões formais, enfim, é o momento de perguntar. Se não, se estiverem já esclarecidos, a gente podia passar para... Não, só uma palavrinha sobre o que o professor Theo estava falando, que era exatamente sobre o tipo de aula que você vai encontrar aqui na Direito GV. É uma aula totalmente diferente do que você está acostumado em ouvir falar, e se você já foi visitar outras faculdades de Direito, como, enfim, todas as outras faculdades de Direito. Aqui é uma aula no estilo socrático, ou seja, uma aula de debate. Você vai debater com o seu professor. Você fala, nossa, mas eu não sei nada, vou chegar aqui, vou debater com uma pessoa que é especialista na área. Não, você tem uma preparação
antes da aula, você tem um texto para você ler, você tem um conteúdo sobre aquela matéria que você vai ler, vai pensar sobre aquilo na sua casa. Quando você chegar na aula, o professor vai te perguntar, enfim, várias perguntas sobre aquilo que você leu, sobre a sua opinião, sobre como legalmente você enquadra aquele assunto, enfim, o que você estiver discutindo. E eu posso garantir para vocês que se tem uma coisa que a GV realmente é diferente no curso dela, é essa aula no estilo socrático. Você não vai aprender conteúdo. Sim, claro, você vai aprender conteúdo, mas você vai aprender, acima de tudo, pensar. Eu acho que a gente é unânime em falar que existe um professor aqui na casa que ele é, assim, o professor mais representativo desse método de pensar, que é o professor André. Ele é o nosso professor de Direito Civil, professor de contratos, e ele realmente, quando vocês tiverem a oportunidade de ter aula com ele, também com todos os outros, mas é que ele é uma coisa que fica muito marcada para todos vocês vão lembrar de mim se vocês entrarem e tiverem aula com ele, ele vai mudar o modo de pensar de vocês, ele vai tornar vocês muito mais crítico, muito mais argumentativos, muito mais... É exatamente o que a GV faz, e acho que a pessoa do professor André é a figura, o maior estereótipo de professor que a GV pode ter, que ele vai te fazer pensar. Ele não vai te passar só o conteúdo, ele não vai te fazer ler leis, ler o conteúdo, ler o manual, não. Ele vai te fazer pensar, você criticar, você realmente... pensar, bom, tudo que eu estou fazendo, esse conteúdo tem sentido, esse contrato tem sentido, essa lei tem sentido. Eu acho que isso é o maior ganho para vocês como advogados que vocês podem ter entrando na Direito GV. Vocês não vão ser mais um na multidão que vai saber a lei tal, o artigo tal, a prática tal, mas não, vocês vão saber pensar e vão saber a estratégia. É melhor fazer de um jeito, é melhor fazer de outro. Eu acho que é isso. Depois a gente vai estar aqui para mais perguntas ao final. Bom, meu nome é Pedro Mendonça, eu sou aluno do 5º ano. Fui orador da equipe do Tribunal Penal Internacional por 2 anos e sou coach e coordenador do grupo de estudos da equipe desse ano e da equipe do ano que vem. O grupo começa a ser formado, então, no 2º semestre e alunos de todos os anos são convidados a participar. A nossa equipe, esse ano, era formada por 2 oradoras de 1º ano, ou seja, quando elas entraram, elas não tinham não só a matéria de direito penal internacional, mas não tinham ainda contato com a matéria de direito penal em si. Tiveram aula com o TEL de crime e sociedade, mas dogmática penal ainda vão ter só no 3º ano. E todas as equipes funcionam basicamente desse jeito. São poucas, talvez só a CCI tem algum tipo de restrição quanto ao semestre em que os alunos estão, mas as demais estão abertas à participação de alunos de qualquer semestre, de qualquer ano, desde o momento que vocês entram na faculdade e até os alunos de 5º ano que eventualmente estejam interessados. Então, a gente vai começar uma simulação de júri para vocês. O caso em questão, que a gente vai estar apresentando para vocês, é sobre as cotas das universidades, tanto cotas raciais quanto cotas sociais. A gente vai ter aqui 2 alunos da graduação que vão estar defendendo a legalidade, a moralidade e realmente os resultados, os benefícios dessa prática. De outro lado, alunos que vão estar atacando essa medida de ação afirmativa como forma de solucionar os problemas. Então, gostaria de chamar aqui todo mundo que vai participar. Só para explicar de forma geral como é que vai ser, nós selecionamos um tema geral para vocês. Então, são ações afirmativas mais relacionadas às cotas, tanto sociais quanto raciais nas universidades. A gente vai ter um lado que vai ser, como hoje a gente tem cotas, eles são contra as cotas e eles não querem mais que as cotas existem. Isso não significa que eles pensem assim, por isso não julguem eles pessoalmente por isso. Do outro lado, é o ponto que vai defender as cotas e vai responder o que for falado pela acusação. Então, do lado de quem é contra as cotas, a gente tem a Itamise, que ela está no 2º ano agora, o Pedro, no 5º ano. Do outro lado, sendo a favor das cotas, a gente tem a Marjorie, do 3º ano, e o João, do 1º ano. Então, a gente preferiu trazer para vocês um aluno de cada ano, só não tem um representante daqui do 4º ano, porque 4º e 5º ano aqui costuma ser mais difícil de conversar, não? Porque eles trabalham à tarde. Então, agradeço ao Pedro pela presença. Como a gente já falou, eu sou o Guilherme, o Augusto, nós somos do 3º ano, e, para começar, acho que só queria trazer, então a gente vai fazer um debate aqui de forma mais abstrata, então, se você é contra ou se você é a favor das cotas. Mas trago aqui bem rapidamente para vocês, só uma ilustração
de casos, que foram casos, são baseados em casos reais, que a gente retirou de notícias. Então, de forma geral, os casos costumam ser o seguinte. Então, a gente vai ter Carlos, um menino comum, estudou sempre em escola particular, desde o seu começo, desde o seu primeiro ano de escola, estudou sempre em escola particular. A estimativa é que ele tenha gasto algo entre 500 e 600 mil reais em educação. No vestibular, acertou 70 questões. Não passou, porque a nota de corte eram 72 questões. E, para o caso geral, seria esse. E enquanto o João, por outro lado, vindo de uma família onde a média salarial seria de menos do que 2 salários mínimos, estudou sempre em escola pública, nunca teve oportunidade de estudar em escola particular. No final, acabou pontuando 65 questões nesse mesmo vestibular. O João foi admitido no vestibular porque a nota de corte para as cotas sociais eram 65. Por outro lado, o outro caso é de Pedro e Paulo. São 2 amigos que sempre viveram juntos. Pedro é branco, Paulo é negro, afrodescendente. Pedro e Paulo sempre jogaram bola juntos. Pedro e Paulo sempre estudaram juntos. Pedro e Paulo sempre fizeram aula de inglês juntos. E Pedro tinha o sonho de fazer direito, enquanto Paulo também tinha o sonho de fazer direito. Pedro queria ser juiz e Paulo queria ser promotor. Quando prestaram o vestibular, os 2 fizeram 70 pontos. A mesma quantidade. Pedro não passou, porque a nota de corte eram 72 pontos. Paulo passou, porque a cota, na questão para negros, era 65 pontos. Então, de forma geral, os casos costumam ser mais ou menos esses, e é por isso que a gente traz o debate para vocês. Como acontece sim, na vida real, a gente teria um debate sobre a lei em si de cotas. Então, a lei em si de cotas seria levada ao STF. Vocês devem ao Supremo Tribunal Federal, que é o que vocês veem no jornal, Joaquim Barbosa, Lewandowski, todos eles do STF, e seria debatido sobre a constitucionalidade da lei. Então, se ela vale, se ela tem que permanecer no ordenamento ou não. Então, seria mais ou menos isso que a gente estaria debatendo aqui. Por lado de quem, como a gente hoje tem a lei de cotas, quem estaria acusando da lei de cotas não ser constitucional, não ser congruente com o nosso ordenamento, seria a Procuradoria-Geral da União. Procuradoria-Geral da União. Diria que essa lei tinha que ser excluída do ordenamento. Enquanto, do outro lado, a gente teria provavelmente uma parte em específico e a Advocacia Geral da União, trazendo todo o seu apoio de outras pessoas, de que eles podem trazer ONGs e outras entidades para fazer essa defesa, sendo favorável às cotas. Então, a gente vai começar, são 10 minutos para cada um de vocês, e vai ser mais 5 minutos de réplica e tréplica. Fala de pé porque está filmando. Por favor. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ilustríssimos jurados dessa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal, ilustríssimos colegas, hoje no banco dos réus não está sentado um assassino, não está sentado um estuprador, mas as consequências do que hoje se analisam podem ser tão lesivas e tão nefastas quanto os atos perpetrados por um indivíduo qualquer. O que senta no banco dos réus no dia de hoje, excelências, senhores jurados, é a constitucionalidade, a legalidade e a moralidade de uma lei que pretende conceder cotas sem que estabeleça de forma objetiva os critérios que justificariam a diferenciação entre os indivíduos. Senhores, importante lembrar que a Constituição de 1988 deixou bastante claro que todos devem ser tratados de forma igualitária e que não deve-se fazer distinção entre os indivíduos perante a lei. O que propõem e o que defendem os meus colegas, por outro lado, é a constitucionalidade de uma lei
que pretende fazer exatamente isso: diferenciar indivíduos, categorizar indivíduos, beneficiar indivíduos. Veja, nós não estamos aqui negando a necessidade de uma revisão das políticas educacionais do país. Essa não é a nossa pretensão. No entanto, nós acreditamos que, caso hoje este Supremo Tribunal Federal decida pela constitucionalidade dessa lei, não estará assegurando direitos, mas, por outro lado, suprimindo direitos, suprimindo o equilíbrio legal necessário para que se tenha uma sociedade democrática. Deixe-me trazer, portanto, neste primeiro momento da nossa exposição, algumas questões que gostaríamos de ver respondidas pela parte contrária. Primeiro ponto. Quais são os elementos objetivos que definiriam quem são as pessoas que estão englobadas por esta política dita justa? Seria possível dizer que há elementos objetivos? Talvez numa questão de discussão quanto às cotas sociais seja possível. Determina-se um limite, um limiar econômico dentre aqueles em que estariam ou não contemplados. Mas e na questão racial? Se raça é uma questão de autoidentificação, quem é o árbitro desta questão? Este Supremo Tribunal Federal? Senhores jurados? Meus colegas? Segundo ponto. Para que se possa fazer uma concessão nesse sentido, é necessário que essa política seja razoável, necessária e proporcional. E aí eu me coloco com a seguinte pergunta. Será que Pedro, pobre como Paulo, mas branco, entende a razoabilidade, a necessidade e a proporcionalidade da lei? Quem vai explicar para Pedro, branco e pobre, que o fato dele ser só pobre e não negro é um impeditivo para que ele também tenha acesso à faculdade? É um impeditivo para que ele também possa melhorar as condições de vida de sua família? Quem explica isso para Pedro? Os senhores jurados? O Supremo Tribunal Federal? Meus colegas? E, finalmente, já terminando minha parte nessa exposição, me pergunto, não seria esse apenas um meio fácil de camuflar as deficiências da escola de base? Não seria um atalho encontrado para justificar as falhas do passado e as falhas do presente que não se resolvem, que se perpetuam? Passarei a palavra à minha colega e deixo essas questões a serem respondidas pelos estimados colegas. Obrigado. Muito boa tarde, senhores ministros, todos aqui presentes. Agradeço muito pelo que aqui já foi colocado pelo meu colega, porque justamente continuarei indagando a posição aqui colocada do menino Pedro, que, por não entender que, por ser apenas pobre e não negro, talvez não aceitasse a razoabilidade da medida aqui proposta. Já que nós estamos tratando da constitucionalidade de uma lei que este tribunal aqui aprecia, sabemos que os princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico tratam de, como principal fundamento, a igualdade, não só material, que talvez seja aqui o principal fundamento apresentado, mas de igualdade formal, em todos os sentidos. E veja, como, aqui, como meu colega perguntou, os elementos objetivos dessa lei diferenciariam minorias sociais, porque, sim, a proposta é que aqui a minoria social, ou a minoria racial, seja beneficiada em detrimento de outras. Nós temos outras minorias sociais, como os grupos com opções sexuais diferentes, que também sofrem diversos tipos de preconceito, sofrem impedimentos, encontram barreiras para a entrada no mercado de trabalho, claro que não explicitamente, e é outro ponto que precisa ser combatido no nosso país. E como priorizar priorizar as minorias sociais por razões econômicas, as minorias raciais, e dar razão a não colocar esse tipo de cotas também para minorias, por exemplo,
que tenham opções sexuais diferentes da maioria do país. Se uma não pode ser beneficiada, a outra também não pode, já que o objetivo é atingir a igualdade material e a igualdade formal. E, além disso, o último ponto que eu gostaria de colocar, que o meu colega também introduziu, sobre a educação de base, ela não pode ser esquecida nesse momento. E quais seriam as soluções? Indago aqui, deixe que a outra parte responda. As soluções simultâneas, as medidas simultâneas à educação de base, que caminharia para o bom funcionamento e a melhoria da educação no ensino superior também, porque sabemos que apenas promover igualdade no ensino superior não seria suficiente. Os alunos ingressantes no ensino superior continuariam tendo as mesmas dificuldades de acompanhamento dos cursos nas universidades. E são essas soluções que nós pretendemos encontrar nas respostas das outras partes, caso seja possível. E aqui eu agradeço. Agradeço a Procuradoria pela apresentação. Dou à Advocacia Geral da União a palavra por 10 minutos. Posso começar? Excelentíssimos senhores ministros e demais presentes nesse julgamento, boa tarde. Meu nome é Marjorie Lima e, juntamente com meu colega João Calfá, pelos próximos 10 minutos sustentaremos a manutenção das ações afirmativas de caráter social e racial. É importante ressaltar que, em nenhum momento, nós subjugamos qualquer outro tipo de minoria. Apenas respondemos ao que nos foi proposto. Nesse sentido, cotas sociais e raciais. Peço, nesse sentido, que todos aqui se atenham ao objeto do debate. Antes de qualquer discussão que se pretenda fazer acerca de ações afirmativas, deve-se atentar para o valor da igualdade como um direito humano essencial que embasa qualquer tipo de discussão nesse sentido, ou, pelo menos, assim deveria fazer. A história, não só brasileira como mundial, comprovou a ineficiência no tratamento dos indivíduos de forma genérica, geral e abstrata. Resta evidente ser necessária a especificação do sujeito de direito. Desse modo, determinados sujeitos de direito ou determinadas violações de direito devem ser tratadas com a devida peculiaridade. É inquestionável a necessidade de conferir a determinados grupos uma proteção especial em razão da sua vulnerabilidade. Senhores, peço que no dia de hoje todos nós nos atentemos a um seguinte sentido. A diferença não mais deve ser usada para aniquilação de direitos. Ela deve ser passada a ser usada como uma forma de promoção dos direitos daqueles todos que não podem exercer os direitos que lhes são conferidos pela Carta Magna. Nesse cenário, por exemplo, a população afrodescendente, as mulheres, as crianças e, principalmente, as classes sociais mais abastadas, que não usufruem de pleno direito em razão da condição que lhes é imposta, devem ser vistos especificamente e peculiarmente em razão de sua condição social. O combate à discriminação é medida emergencial à implementação do direito à igualdade, que foi exposto pela outra parte. Nesse sentido, faz-se necessário combinar não só a proibição da discriminação, como também políticas compensatórias que acelerem a promoção da igualdade, como um processo. Isto é, para assegurar a igualdade, não basta apenas proibir a discriminação mediante legislação repressiva. São essenciais estratégias promocionais capazes de estimular a inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis no espaço social. Nesse sentido, como poderoso instrumento capaz de promover a inclusão social, restam as ações afirmativas. Essas ações constituem medidas especiais e temporárias, que, buscando remediar um passado discriminatório, como muito bem exposto pelo meu colega Pedro, objetivam acelerar o processo de igualdade com o alcance da igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis. As ações afirmativas, como políticas compensatórias, devem ser adotadas para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado discriminatório, pois só assim ver-se-á cumprida a finalidade pública decisiva em um processo democrático, ver-se-á garantida
a pluralidade social que é garantida pela Constituição Federal. Olá, bom dia a todos. Meu nome é João, como já apresentado pela Marjorie, e eu gostaria de responder a algumas perguntas que os colegas propuseram, que dentro delas está a seguinte: como seria possível categorizar os indivíduos e separá-los segundo critérios? Entendemos que 50% das vagas das universidades estão agora determinadas para as cotas, sendo elas as sociais e raciais. Dentro destes 50%, nós teríamos uma pequena porcentagem na qual estaria representada o critério da raça. Esse critério seria de acordo com a proporcionalidade de negros ou pardos situados naquele estado. Ou seja, dentro dos 50% estaria uma pequena fração relativa à proporcionalidade da população negra naquele local. Essa não é uma medida, portanto, de caráter excludente. No caso de Paulo, ele estaria concorrendo aos 50% das cotas sociais, de maneira que Pedro, seu amigo, estaria apenas incluído dentro de uma pequena taxa dentro dessa que visa incluir os negros no ensino superior. E por que incluir os negros no ensino superior? Acreditamos ser um pouco discrepante o fato destes constituírem 50% da população brasileira e apenas 3% dos estudantes que agora estão no ensino superior. Vejamos os dados do INEP. Segundo o INEP, o percentual de negros e pardos entre os concluintes de cursos como o de medicina é de 2,66%. Apenas. O do curso de direito, que estamos aqui hoje utilizando para esta argumentação, é de apenas 5,03% de concluintes. Ou seja, eu gostaria de entender como os meus colegas não veem essa como uma medida positiva ou como uma proposta que visa incluir uma parcela da sociedade que se encontra em estado de total exclusão neste momento, comprovado por dados do próprio INEP. Ademais, eu gostaria de ressaltar que devemos atentar-nos às condições materiais a que estes enfrentam. Nós sabemos que, apesar do mito de existir uma democracia que respeite as raças no Brasil e que todos são respeitados, não é o que ocorre. Devemos atentar às dificuldades materiais a que cada um encontra. Vemos que no mercado de trabalho, assim como no mercado de estudo, assim como no sistema de ensino, os negros encontram maiores dificuldades e barreiras na hora de serem inseridos, comprovados, por exemplo, por essa estatística. Portanto, essa medida do governo revela apenas uma medida que visa estabelecer um parâmetro de inclusão da sociedade, sendo que tentar afastar esse ponto dela, mostrando que ela teria um teor excludente, apenas demonstra como nós estaríamos excluindo essa parcela da população e não nos atentando a princípios básicos da nossa Constituição, aos quais já foram citados. Agora eu passo de novo a palavra para eles. Obrigado aos dois representantes da Advocacia Geral. A Procuradoria tem mais 5 minutos para fazer a réplica. Obrigado, Santíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu farei breve uso do meu tempo de réplica, buscando responder e também trazer algumas novas questões. Senhores, não basta dar a piscina, a sunga e a touca e não ensinar a nadar. A proposta que parece fazer o grupo de colegas é disponibilizar a piscina para que todos nadem. A diferença é que alguns sabem nadar e outros não. Nada foi dito e nada foi respondido no que tange a pergunta referente, não é esta uma forma de tapar o sol com a peneira? Não foi respondido. Será que essa não é uma medida paliativa para remediar problemas muito maiores e que são constantemente ignorados? Não foi respondido. Disse que Pedro, a explicação para Pedro é que dentro das 50% das vagas destinadas às cotas, uma pequena parcela corresponderia a cotas raciais e sua maioria às cotas sociais. E que, portanto, referente ao número de negros em determinado estado, essas cotas destinadas às raças aumentaria ou diminuiriam. E que isso serviria também, foi dito,
para corrigir erros seculares de tratamento desigual entre brancos e negros. A minha pergunta que fica, portanto, é: mas como nós estaremos corrigindo este grave erro, que, veja, mais uma vez, não está sendo negado, se apenas pequena parcela é destinada às cotas raciais? O lógico seria exatamente o contrário. Investir pesado nas cotas raciais e na questão social investir por outros meios. Se a proposta é que as cotas sirvam de correção para erros seculares, o cálculo feito pela Advocacia Geral é o contrário, e não o apresentado. Diante desses fatos, da nossa incapacidade em acreditar que esta seja, de fato, uma medida que possa ser vinculada ao artigo 5º da Constituição Federal, em seu caput, no que tange à necessidade de igualdade entre as pessoas, na incapacidade da Advocacia Geral em demonstrar que há proporcionalidade, razoabilidade e necessidade, e que, mais, não haveria uma supervalorização ou de uma igualdade formal ou de uma igualdade material, mas que, por outro lado, ambas estariam igualmente contempladas, e por acreditar também que se trata de uma medida paliativa, populista, nós reafirmamos e pedimos que se julgue inconstitucional a lei de cotas e que, por favor, respondam aos nossos questionamentos, os estimados colegas da Advocacia Geral. O senhor procurador desse tribunal ainda tem uma questão. Muito obrigado. Para o senhor. Eu tenho uma questão para o senhor. Por favor, excelentíssimo. Sobre o senhor estar indo contra as ações afirmativas, contra as cotas, o senhor, eu gostaria que o senhor respondesse como que esse tratamento vem sendo desigual há muito tempo. Falta uma escolha da pessoa que nasce em uma família pobre conseguir investir em educação atualmente. Então, as medidas afirmativas não seriam uma forma, no curto prazo, de se planejar essa reforma no sistema educacional que o senhor propõe a esse tribunal? Obrigado, Excelência. A nossa questão volta, então, para a piscina. A curto prazo, será que Paulo e Pedro nadarão como Guilherme? Tenho minhas dúvidas. Estariam as universidades abertas a uma reformulação de seus currículos de forma a recepcionar esses alunos com carências primordiais de ensino, de forma a dar verdadeiras e não meramente formais capacidades de competição por uma vaga no mercado de trabalho, por uma vaga em universidades estrangeiras, num eventual mestrado, num eventual doutorado? Ou, mais uma vez, se trata de uma peneira que tapa o sol, porque nós estaremos dizendo, bom, agora eles têm acesso à universidade, mas a que universidade? Que universidade essas pessoas com carências primordiais conseguem fazer? Não a universidade em si, mas que universidade eles conseguem empenhar para si? Que desempenho têm eles dentro dessa universidade? Mais uma vez, trata-se de uma proposta que nos parece aquém das verdadeiras necessidades. Se esse tribunal estiver satisfeito... Muito satisfeito. Obrigado. Muito obrigado. A Advocacia Geral tem mais 5 minutos de réplica. Boa tarde novamente. Vemos que os nossos colegas colocam os citados na mesma piscina e colocam-os para nadar como se tivessem igualdade de condições para esta. Vejamos que, a partir desse momento, ele peca. Ele peca pelo seguinte: ele não enxerga que Pedro vai ter maiores dificuldades. Ele não enxerga que, na verdade, Pedro está numa piscina muito maior e muito mais profunda do que Paulo. Vejamos. As condições materiais, as quais o nosso colega concorda, estipulam maiores dificuldades para Pedro do que para Paulo. O porquê disso? Este se encontra-se em condição material de dificuldade financeira e, além disso, sofre discriminação por causa da sua raça e pela sua cor, sendo na entrada do mercado de trabalho e assim como na entrada no ensino superior. Ou seja, vemos 2 pontos de dificuldade dele, determinando uma interseccionalidade da dificuldade deste menino. Vejamos também que o argumento do não acompanhamento dentro da faculdade se mostra falacioso na medida em que uma pesquisa feita por Tereza Olinda Caminha demonstra que a média nos cursos do vestibular de 2005 dos cotistas
no curso de Direito apresenta-se como 43,83, ou seja, quando prestando, ficaram com média de 43,83, enquanto dos não cotistas ficaram com 72. Vemos aqui uma grande diferença entre cotistas e não cotistas, o que talvez fizesse nos inferir que eles teriam maior dificuldade em acompanhamento do curso. Mas quando no curso, a média dos cotistas de Direito apresenta-se 7,71, enquanto a média dos não cotistas apresenta-se 8,57. Agora, eu não conseguiria entender como os colegas podem definir uma média de 7,71 como uma média de não acompanhamento do curso. Encontra-se uma dificuldade nesse raciocínio. Passaria agora para minha colega. Por fim, é importante ressaltar que a discriminação não é apenas o ato de fazer uma lei que tenha como objetivo discriminar alguém. O ato em si, que provoca a discriminação como consequência, é ato discriminatório da mesma forma. Mais do que isso, as ações afirmativas têm, sim, a primeira função de corrigir problemas seculares, como o Pedro bem colocou. Entretanto, são também exigências do ordenamento jurídico. Na medida em que o ordenamento jurídico, ao dispor sobre a educação, exige pluralidade social. Como uma universidade que contempla apenas brancos garantirá esse pluralismo? O Brasil não é homogêneo. O ensino universitário não pode ser tratado como homogêneo. Sobre o exemplo da piscina ainda, gostaria de perguntar ao meu colega Pedro e a todos os presentes, seria melhor, então, que não fizéssemos nada? Não fornecêssemos nem a touca, nem a sunga e nem a piscina? Seria melhor simplesmente que deixássemos com que aqueles que já estão ao relento assim permanecessem? Essa não me parece a melhor opção. E acredito que para todos aqui não se mostra a melhor opção. Não é possível que o fato da gente ver com que pessoas estejam em condições degradantes, a gente simplesmente não faça nada. Peço para que essa Corte, por fim, considere constitucional a lei que estabelece as ações afirmativas de caráter social e racial, garantindo seu comprometimento não só com a legalidade, como também com toda a comunidade jurídica inserida no dia de hoje e presente no julgamento. Senhora advogada, esse tribunal, eu gostaria de fazer à senhora uma pergunta. O debate em abstrato e a visão de que cotas sociais e cotas raciais possam vir a ser benéficas a esse país, essa lei precisa ser olhada da forma como ela está sendo aplicada de forma concreta. E, em muitos casos, como a gente pode ver no caso do SISU, que é o sistema nacional que aplica essas cotas raciais e sociais, principalmente para sociais, trago a questão de como ela é aplicada de forma objetiva. Se a família possui renda menor do que 3 salários mínimos, ela está abarcada pelo programa de cota social. Todavia, um critério tão objetivo quanto esse não seria injusto da mesma forma quanto alguém que teria uma renda pouco maior do que essa. Como uma pessoa que se passa... Como delimitar uma linha, indique a linha da renda monetária dessa família ser a forma mais justa de você garantir a igualdade dessas pessoas. E se sim, se traçar esse objetivo é a melhor forma, o porquê? Muito obrigada, senhor ministro, pela pergunta. Eu gostaria de ressaltar que nem sempre a caracterização de um critério é fácil, entretanto, ela é necessária. Ainda que se deixe de contemplar famílias que tenham rendas um pouco maiores, a delimitação de uma fronteira é necessária, ainda que muitas vezes problemática. Gostaria apenas de reforçar um último elemento. Todos os critérios em si são problemáticos. Não adianta a gente tratar como se as ações afirmativas de caráter social e racial fossem única e exclusivamente responsáveis pela problemática acerca da educação. O vestibular em si já é problemático. O que ele pretende quantificar? A quantidade do saber? Acredito que isso ele não faça da melhor forma. Ele quantifica por uma qualidade de pontos em que nem todos aqueles que estão prestando aquele vestibular são capazes de atingir. E não em razão de capacidade daquele indivíduo, mas em razão da condição que ele é inserido pela sociedade. Assim eu termino e agradeço. Então, de uma forma mais concreta, cabe ao ministro decidir
o caso. Então, apresentados os argumentos para essa corte, careceu a Advocacia Geral da União, durante toda a sua apresentação, em trazer um ponto em que você consegue mostrar a deficiência racial atrelada à deficiência de uma condição financeira mais benéfica. Portanto, nessa carência de trazer dados e nessa carência de mostrar como esse critério objetivo na cota social seria o melhor critério para se definir a cota, que a cota seria benéfica à sociedade e, assim, manter essa cota seria tratar as pessoas de forma desigual, entendo por parte dessa corte que seria inconstitucional a lei de cotas e teríamos um voto favorável à Procuradoria-Geral da União. Bom, com devido respeito ao meu colega ministro, eu voto em favor das cotas, da constitucionalidade das cotas, em virtude de um simples fato. Apesar de aqui não termos tempo suficiente para demonstrar a correlação necessária entre o indivíduo ser negro e a possibilidade dele ser pobre na sociedade brasileira, ela existe, é fática. Cerca de 50% dos indigentes que existem, não no Pará, na Amazônia, em qualquer lugar, recanto distante do Brasil, mas sim em São Paulo e Rio de Janeiro, 50% são negros. E entre os pobres, os mais pobres na sociedade, mais de 30% são negros também. Digo aqueles extremamente pobres. Além disso, como já trazido pela Advocacia Geral da União, temos um passado a ser levado em consideração. Um passado escravocrata, um passado que realmente nos deixa em débito com os afrodescendentes, que nos faz obrigado a adotar uma política compensatória que equalize a sociedade. Se o nosso objetivo aqui é a igualdade, eu tendo a pensar que a igualdade não é atingida dando o mesmo patamar para todos, mas sim dando patamares diferenciados para aqueles que estão em posições diferenciadas. Diante disso, o meu voto é pela constitucionalidade da lei das cotas. Como em todo tribunal, a votação não pode ser empatada, não pode ser 1 a 1, o judiciário tem que dar uma resposta para o caso. Então, esse Supremo Tribunal Federal convida os jurados, aqui presentes, todos os jurados aqui presentes, a declararem o seu voto. Por isso, como a gente não pode ouvir um por um, vamos fazer de uma forma mais objetiva. Aqueles, por favor, que forem a favor da inconstitucionalidade, que eles acham errado, que não deveria existir a política de cotas raciais e sociais no nosso ordenamento, peço, por favor, que levantem a mão. Bom, foram 27 votos pela inconstitucionalidade. Agora, de outro lado, por favor, aqueles que concordam e acham constitucional que a política de cotas deve continuar no nosso ordenamento, por favor, que levantem suas mãos. Meu voto não conta. Claro que conta. Óbvio que conta. Meu conta. Plateia. Claro que pode votar 2 vezes. Bom, então temos 27 contra as cotas raciais e temos 33 a favor das cotas raciais. Portanto, por favor, senhor presidente. Sendo 2 votos favoráveis à constitucionalidade da lei, declaro como encerrada a sessão e declaro constitucional a lei de cotas. Obrigado. Bom, não está valendo para o próximo vestibular, estou avisando. Mas eu achei muito legal a iniciativa. Não foi, como eu disse, não foi nenhum pedido nosso, os alunos que me procuraram, sabendo que haveria essa conversa. E por 2 razões. Primeiro, porque me pareceu uma acolhida muito generosa dos alunos para os possíveis futuros alunos. Então, eu achei esse gesto bacana e mostra também o compromisso, né, desses alunos que estão em época de prova, trabalhando loucamente e toparam passar uma tarde aqui e tiveram que se preparar para isso, para saudar e contar um pouco dessa... Muitos aqui não virão, estão querendo saber, que estão um pouco divulgar esse projeto, e acho que tem aqui... Ninguém está recebendo nota por isso, ninguém recebendo um incentivo, crédito, dinheiro, absolutamente...
Bom, e depois porque é um exemplo muito vivo de uma metodologia de ensino, de aula. Quer dizer, então, isso a gente faz a todo tempo, na minha aula, nos outros cursos. Quer dizer, discute-se um tema. Nós, por exemplo, na minha disciplina desse ano, o João participou, nós discutimos a questão do rolezinho no shopping. Então, houve vários... dividiu a classe em vários grupos e um deu um parecer para a polícia, o dele defendendo como é que a polícia deveria agir nesse caso. O outro foi um parecer defendendo o interesse dos lojistas. O outro defendendo o interesse dos manifestantes. Então, você trabalhava com várias questões jurídicas, a liberdade de expressão, a questão da liberdade do comércio, do exercício do comércio. Aquilo é um espaço público, é um espaço privado, não é? Quando que a polícia pode entrar? Então, discutindo uma questão polêmica, trabalhou-se com questões jurídicas e fez-se aquilo que o Augusto falou. Quer dizer, você vai ensinando a pessoa a raciocinar juridicamente. Você não vai terminar essa escola com um repertório completo de todas as leis do Brasil. Isso é impossível, nem com todas as leis do mundo. Mas você, aprendendo a metodologia de pensar juridicamente, pensar constitucionalmente, você é um profissional com capacidade para lidar com conflitos. Então, amanhã eu tenho na minha mesa uma situação que nunca apareceu, mas você tem aquela forma de raciocinar que você é treinado para isso e tem um repertório, uma cultura jurídica importante que te favorece isso. Então, achei que é um exemplo muito feliz de discutir ação afirmativa, porque é uma questão que está nos jornais, mas é uma questão jurídica extremamente complicada, que traz temas extremamente difíceis, e nós vimos aqui na manifestação das pessoas. Quer dizer, a classe é cindida em relação a isso. E não adianta a gente achar que a classe se manifesta em duas posições diferentes, porque metade é racista e metade não é. Todos entendem aqui que a discriminação é um problema, que a desigualdade social é um problema, só que há um entendimento das pessoas de que há várias formas de lidar com esse problema. Então, esse é um tema complicado, é um tema que divide a sociedade, e os alunos foram, de forma muito feliz, numa rápida experiência, né, um rápido exercício, foram muito felizes em mostrar como é que é um exemplo de aula aqui na Direito GV. Agora vocês estão convidados aí para um café, e aí, se quiserem conversar mais individualmente com os alunos, estão à vontade. Obrigado.